Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor aos irmãos que já estão entrando aí para poder acompanhar a nossa live. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida de todos vocês. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Em breve vamos estar ministrando aqui uma palavra e tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar grandemente nesta noite. Aleluia. Paz do Senhor, todos os irmãos que estão entrando, viu? Paz do Senhor aí a todos. Irmãos, vão ouvindo aí esse louvor que tem a ver com o tema de hoje, né? Esse louvor, o título dele é O Senhor da Tempestade. Glória a Deus. Glória a Deus aí, todos os irmãos que estão acompanhando, né? Tô vendo aí a Cíntia, Aninha, glória a Deus, Roseli, Deus abençoe o Robertinho, Silmara, presbítero Chãozinho, Cirlei, Damares, glória a Deus pela vida de vocês, presbítero Marcinho, glória a Deus, Erli, a Regiane, glória a Deus, viu? Que Deus abençoe, esteja abençoando a vida de vocês. Cirlei com Claudinho. Glória a Deus. Pastor Zé Roberto, a Débora, minha esposa Inês, Maria Aparecida. Deus abençoe a vida de todos os irmãos, viu? Amém, Maria Geralda. Deus abençoe vocês aí também. Deus abençoe sua vida, irmão Zé Luiz. Glória a Deus. Nossa live de clamor a Deus nesse dia de jejum, de oração. Que Deus possa estar abençoando, né, a vida dos irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é o Senhor da tempestade. Irmãos, vão entrando, compartilhando também, para que outras pessoas possam estar acompanhando a nossa live. Peço que os irmãos entrem, fiquem até o fim. Às vezes alguns irmãos entram, saem, né? Voltam no final. Acompanhe, irmãos, até o fim, para que você possa acompanhar, né? E Deus possa ministrar de uma forma completa ao seu coração. Nós não vamos demorar muito para não tomar muito o seu tempo, não gastar muito, né, a sua internet, mas eu creio que vale a pena você estar conosco até o final. Paz do Senhor, Ronildo, Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor, que Deus esteja abençoando aí a vida dos irmãos. Nós vamos aguardar só mais alguns minutinhos, né, para que mais irmãos possam estar entrando, mas não vamos passar muito do nosso horário, né, já estamos a 6 minutos do início da nossa live, e eu gostaria de louvar a Deus, né, pela vida dos irmãos que estão aí nos acompanhando, né, irmãos que estão também compartilhando para que outros possam entrar e ouvir a palavra de Deus. Os nossos visitantes, aqueles que estão acompanhando, que não fazem parte da igreja, que Deus esteja, né, abençoando a vida de vocês, tá bem? Paz do Senhor Vange, paz do Senhor o Cássio, Inês, minha esposa, Deus abençoe você de novo, tá bem? O pessoal que está lá no Hot Dog trabalhando, Daniel, a Ingra, o Diogo, Deus abençoe a vida de vocês aí, tá bem? Glória a Deus. Irmãos, eu quero nesta noite, né, pedir um pouco da atenção aí de vocês. Eu sei que talvez você está acompanhando a live, fazendo alguma outra coisa, não tem problema, desde que você possa prestar atenção na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para ministrar ao seu coração, porque esta é uma live de clamor a Deus, que é onde nós colocamos e oramos pelas nossas necessidades. Nós temos o nosso culto de domingo, mas o dia hoje, né, o dia que nós temos para, como igreja, juntos como igreja, clamar pelas nossas necessidades, é a quarta-feira da nossa live de clamor a Deus. E eu gostaria de estar então ministrando uma palavra que Deus colocou no meu coração. Esse louvor que nós ouvimos, né, chama o Senhor da tempestade, porque nós temos um Deus que é Deus no meio das tempestades, amém, irmãos? E esse é o tema que Deus colocou no meu coração, tempestades internas, e nós vamos entender um pouquinho sobre isso e vamos orar a respeito disso, a partir de 2 textos que eu gostaria de estar ministrando para os irmãos. Eu vou estar lendo primeiramente Marcos no capítulo 5, do versículo 35 até o versículo 40, que diz assim, preste bastante atenção na leitura, irmãos, do texto. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu Jesus aos seus discípulos, passemos para a outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas a jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos os despertaram e suplicaram, Mestre, não importa que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar, aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos, por que sois covardes? Por que sois assim tão tímidos? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus por esse texto. Eu vou voltar agora numa outra tempestade, agora em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 24, que diz assim, Todavia, o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia, até aí. Deus, abençoa, Pai, nesse momento, a Tua palavra, todos aqueles que estão acompanhando nesse momento através dessa live, que vão ser ministrados através dessa palavra.
Eu sei que a tua palavra é suficiente em si mesma, mas eu peço que o Senhor me use para estar transmitindo de uma maneira simples, objetiva, para que os corações sejam alcançados nesta noite, sejam ministrados pela tua palavra e restaurados pelo teu poder. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esses dois textos aqui falam de duas tempestades diferentes, mas com os mesmos personagens e também nas mesmas circunstâncias. Nós vemos que nos dois casos aqui está Jesus, os discípulos, tem um barco. O barco, ele simboliza a trajetória da nossa vida. Jesus é o Deus, ele é Deus. Os discípulos aqui simbolizam cada um de nós que cremos em Cristo. O barco é essa trajetória da nossa vida que nós vamos, sempre navegando no mar da vida. E aqui também eles estão sobre as mesmas circunstâncias, tempestade e mar agitado, vento soprando ao contrário. Então, há duas tempestades, a Jesus nessas tempestades, aos discípulos e ao barco, que não está indo muito bem por causa da tempestade, por causa do vento, por causa da fúria do mar. E nesses dois casos, quando nós lemos no texto, Jesus ele facilmente resolve as tempestades que são externas, ou seja, o mar agitado, o vento soprando contrário, a chuva, ele resolve com uma palavra. Ele diz ao mar: aquieta-te, vento, emudece. E isso acontece, o vento obedece no mesmo instante. A tempestade acaba no mesmo instante. No texto, onde ele vem andando sobre as águas, diz o texto que assim que ele entra no barco juntamente com Pedro, cessa a tempestade. Então Jesus, há nele poder para resolver a tempestade externa com uma só palavra, com uma só ordem, ele resolve as tempestades. E nós, irmãos, no barco da nossa vida, na caminhada, no mar que nós vamos navegando, nem sempre as coisas são tranquilas. Muitas vezes nós, como os discípulos, encontramos tempestades, mares agitados, ventos soprando ao contrário, vindo contra as nossas próprias vidas, e essas são as tempestades que são externas, coisas que acontecem externamente, e que Jesus há nele poder para resolver esse tipo de tempestade, assim como ele acalmou a tempestade nesses dois casos aqui que nós lemos nesses textos. Agora, só que quando nós olhamos para esse texto, na vida dos discípulos, e lembre-se, os discípulos simbolizam eu e você, quando nós olhamos para a vida deles, nós vemos que eles estavam enfrentando um outro tipo de tempestade também. Só que essa tempestade, ela era interna, era uma tempestade que estava dentro deles, e esta era um pouco mais difícil de ser resolvida. Porque quando a tempestade é externa, quando há circunstâncias externas que estão nos assolando, não é difícil para Deus resolver. Mas o grande problema, e o problema da maioria das pessoas, é que a raiz das tempestades, a raiz do problema, ela é interna e ela não é externa. E na maioria das vezes, quando nós conseguimos permitir que Jesus ele resolva a tempestade que está dentro de nós, nós vamos ter sabedoria, direção, para também fazer com que essas tempestades externas elas sejam resolvidas na nossa vida. Amém? Vocês estão me acompanhando aí? Irmãos, diz um amém para mim, eu não sei se está chegando bem aí até vocês, não está aparecendo aqui para mim agora as mensagens, mas eu gostaria que você pudesse estar dando um amém, se está tudo bem, se está chegando aí até você. Ok, começar a dar um amém aí, então ok, eu vou continuar aqui, faz uma prova de vida aí para mim, gente, mostra que vocês estão vivos aí eu continuo pregando, tá bem? Ok, então, quando essas tempestades, elas estão internas, elas estão dentro de nós, nós precisamos obedecer a Deus, nós precisamos permitir
que Deus toque em nós, né, nas tempestades que estão dentro de nós, para que possa então, muito obrigado e o retorno de vocês, viu? Vamos lá agora retornar para a palavra, amém? Então, a maioria das pessoas, elas sofrem tempestades externas por conta de uma tempestade interna que está dentro da vida deles. Quando nós vemos no caso dos discípulos aqui, há uma tempestade interna que está na vida deles. Jesus está presente no barco, mas isso não é o suficiente. Diz a palavra que eles estão morrendo de medo, que eles estão apavorados, né? Então, há uma tempestade que está dentro. Vê que Jesus fala: por que vocês são tímidos? Por que vocês não têm fé? Por que a fé de vocês é tão pequena? Por que essa covardia toda? Porque havia neles um problema que era interno. E é sobre isso que eu gostaria de ministrar nesta live. Tempestade interna. O que a tempestade interna causa nas nossas vidas, além de trazer problemas externos? Preste bastante atenção. Em primeiro lugar, a tempestade interior, a tempestade dentro de nós, nos leva a desconfiar de Deus. Olha só, no texto, eles chegam até Jesus, né? Jesus, está acontecendo uma tempestade e eles estão apavorados, mas Jesus, ao contrário deles, está dormindo, está em paz, está calmo. E quando eles chegam até Jesus, eles chegam acusando e eles com desconfiança, e eles dizem assim: mestre, não importa que pereçamos. Veja só, eles não chegam até Jesus e dizem para Jesus assim: mestre, nos ajuda, mestre, as coisas fugiram do nosso controle, vem nos dar uma força, porque o mar está agitado, nós não temos o controle sobre essa situação, nós estamos indo, né, a pique, nós estamos naufragando, vem nos ajudar. Eles não dizem isso, eles chegam até Jesus e o tom é de desconfiança. O Senhor não se importa conosco? Olha o que a tempestade interior causa. Jesus está ali, o Senhor da tempestade está ali, mas eles não pedem ajuda, eles fazem uma acusação desconfiada de que Jesus não se importa com eles. E a tempestade dentro de nós faz com que nós pensemos assim também, irmãos. Muitas vezes, né, esse pensamento, ele pode passar pela nossa cabeça quando nós estamos com tempestades internas dentro de nós. Essas tempestades nos fazem pensar que talvez Deus não se interesse por nós, que talvez nosso nome não está na agenda de socorro de Deus. A tempestade interna talvez nos faz pensar que talvez Deus não esteja vendo a nossa dor. A tempestade dentro de nós faz com que talvez nós tenhamos nascido mesmo para sofrer e Deus não se importa com isso. Quem sabe não é assim mesmo a vida. Quem sabe eu não nasci para sofrer mesmo dessa forma e Deus não está se importando comigo. Desconfiança de Deus. A tempestade interna faz com que a gente, por muitas vezes, comece a pensar assim, porque o que acontece é que existem muitas pessoas que, por causa da dor que sofreram, das tragédias que enfrentaram na vida, dos ventos que sopraram contrários, passaram a desconfiar de Deus. E talvez eu esteja falando nesta noite com pessoas que estão acompanhando e que estão assim, por causa de situações do passado, ou talvez até mesmo do presente, por causa de coisas que você já enfrentou na tua vida, coisas que te marcaram, você passou a desconfiar de Deus. Talvez você está pensando: Deus não está olhando para mim, Deus não está me vendo, Deus não está olhando para a minha causa. Talvez esse pensamento, quando há um turbilhão dentro de nós, começa a passar pela nossa cabeça. E talvez nós estejamos vindo à igreja mais para cumprir uma agenda religiosa do que por confiança em Deus. Talvez estamos vindo, mas sem expectativa,
Talvez você entrou nessa live agora, você sabe que essa é uma live para que possamos clamar a Deus, mas você entrou nessa live sem nenhuma expectativa, porque você desconfia de que Deus não se importa com você. Você desconfia de que Deus não fará nada por você. Desconfiança de Deus por causa dos turbilhões que estão dentro de nós. E muitas vezes não acreditamos mais em Deus. Estamos vindo, cumprindo uma agenda religiosa, mas não acreditamos mais em Deus. Não acreditamos que Ele possa mudar a situação das nossas vidas. Não acreditamos mais que Ele possa restaurar o nosso casamento. Já não acreditamos que Ele possa restaurar o amor nas nossas almas. Já não acreditamos que Ele tem interesse nos nossos negócios. Já não acreditamos que Ele se importa realmente conosco. E talvez é assim que está a situação. Talvez assim que está a situação. É verdade, Lena. Não é só você, não. Muitos de nós passamos por situações assim. Há muitas pessoas que talvez estejam assim. Um turbilhão, eu estou passando por essa tempestade, as situações internas estão me consumindo, mas tudo isso porque dentro de nós há uma tempestade que ainda é maior. E nos leva à desconfiança de Deus. Desconfiança de Deus. E eu gostaria de provocar você sobre isso nesta noite, porque Deus ministrou muito isso sobre o meu coração. Muitas vezes a frieza, a apatia, né, a falta de desejo pelas coisas de Deus é porque nós estamos tomados por uma tempestade que nos leva a desconfiar desse Deus. Eu não acredito mais que Ele possa fazer alguma coisa por mim. Eu não acredito mais que Ele possa mudar a situação que eu estou passando, aquilo que eu estou vivendo. Eu estou perdendo a minha fé, eu não estou acreditando mais. E nesta noite, esta palavra é para aqueles que estão se sentindo assim. Esta palavra é para alcançar você nesta noite, porque Deus, Ele estava no barco. Deus está conosco no barco. Jesus, o mesmo Jesus que estava nas duas tempestades, está conosco também no meio da nossa tempestade. Pode crer nisso, pode acreditar nisso, porque o Senhor, Ele olha para cada um de nós. A palavra de Deus diz, aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas antes o entregou por cada um de nós, porventura não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Receba essa palavra nessa noite, meu irmão, minha irmã, porque o que a tempestade causa em nós, por muitas vezes, é nos levar a desconfiar de Deus, a desconfiar que Ele vai fazer algo por nós. Em segundo lugar, a tempestade, ela nos intimida diante das lutas. Olha só, eles estavam tão intimidados, eles estavam tão apavorados, que eles não tinham forças, e eles foram até Jesus, e Ele já disse, olha, nós estamos perecendo, e o Senhor não se importa. E Jesus fala com eles assim, por que sois assim tão tímidos? Amém. Eu creio, Marluce, junto com você, que Deus, Ele é poderoso para acalmar também a tempestade na minha vida. Aleluia. Então, Jesus fala com eles, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão covardes, tão medrosos? Por que vocês estão tão apavorados? Porque eles estavam intimidados diante daquele vento. E muitas vezes nós ficamos assim também intimidados. Se levantam, né, as tempestades e nós então ficamos intimidados, perdemos as forças para poder lutar. Muitas vezes olhamos o mar agitado à nossa frente, vemos o nosso barco balançando e nós perdemos a força de lutar. Muitas vezes entregamos pontos, entramos em depressão, achamos que precisamos ficar dessa forma mesmo. Não, irmãos, não. Sabe, existe um Deus que está conosco no barco. Nós somos discípulos de Jesus e a vida, o nosso barco está navegando, né, pela vida aí, no mar da vida. Nosso barco está navegando no mar da vida e há alguém que está conosco dentro desse barco, o próprio Jesus Cristo da tempestade. Amém? Não se intimide diante das tempestades que você está enfrentando. E em terceiro lugar, a tempestade interna nos leva, olha só isso, nos leva a ver fantasmas ao invés de enxergar a grandeza do Deus que servimos. Olha só,
A tempestade interna nos leva a ver fantasmas ao invés de enxergar a grandeza do Deus que servimos. Vocês viram bem? No primeiro caso aqui que nós vimos no texto, no primeiro texto que eu li de Marcos 4, eles, depois que Jesus acalma a tempestade, eles ainda continuam com medo e eles dizem assim: quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Olha, eles não estavam conseguindo, Jesus estava com eles já há algum tempo, e eles não estavam conseguindo ver a grandeza desse Deus que eles estavam servindo. Quando nós vamos no outro caso, quando Jesus aparece ali no meio da tempestade, andando sobre o mar, eles gritam: é um fantasma! Então eles estão vendo fantasmas, e a tempestade interior faz isso com a gente. A gente vê fantasma em tudo. A gente vê sempre a situação maior do que ela realmente é. Aquilo que o presbítero Joãozinho ministrou no domingo aqui, né? A gente começa a enxergar os gigantes, a gente começa a achar que nós somos como gafanhotos e que não podemos nada. Olha como é grande esse problema, olha como é grande essa situação, olha como essa tempestade está. E nós então passamos a ter uma visão pequena do nosso Deus e uma visão pequena a respeito de nós mesmos. Então, começamos a enxergar fantasmas. Existem pessoas que eles estão tão atormentadas, tão apavoradas, a tempestade dentro deles está tão grande que Deus envia pessoas para ajudá-los e eles pensam que é fantasma. Deus está querendo mover na vida deles, eles estão vendo fantasmas, não conseguem enxergar a grandeza de Deus, como esse Deus é poderoso, como esse Deus com uma só palavra, ele muda a situação. Não, eles preferem ver fantasmas. Por quê? Porque é um turbilhão dentro deles que está agitado e não tem parada. Então, irmãos, receba essa palavra nesta noite. Mesmo que o mar esteja agitado, há um Deus que pode te dar paz, e uma palavra dele acalma a situação da tua vida. Receba essa palavra nesta noite. Para de ficar enxergando fantasmas, para de ficar com medo de pensar que não tem mais jeito, que a situação não vai se resolver, que isso você não vai conseguir. Não, deixe os fantasmas de lado e creia, enxergue. Faça como o apóstolo Paulo, que ele declarou o seguinte: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido. Faça como o salmista: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele dá uma resposta para ele mesmo: o meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E eu quero concluir esta palavra nesta noite, ministrando para você o seguinte: o Senhor, ele se importa conosco. O Senhor, ele se importa conosco e ele quer nos tratar. Preste atenção, Jesus, após acalmar a tempestade interna, acalmar a tempestade externa ali em Marcos 4, ele agora vai tratar da tempestade interna na vida dos discípulos. E ele chega até eles e fala assim: olha, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão covardes? Por que vocês não têm fé? Por que vocês duvidam? Ele está querendo entender os discípulos. Por que vocês são assim? Por que vocês agem desta maneira? O que é que está acontecendo com vocês? Jesus, ele pergunta para eles. Jesus, ele vem. Isso aqui, irmãos, é uma terapia espiritual. Jesus, ele chega e pergunta: por que vocês estão agindo dessa maneira? Por que vocês estão deixando o medo tomar conta de vocês? Ali, quando nós vamos no texto ali de Mateus 14, quando ele vem andando sobre as águas, eles dizem para ele: olha, não tenham medo, tenham bom ânimo, sou eu, não é fantasma, não tem fantasma aqui não. A situação não é desse jeito que vocês estão pensando, não. Sou eu que estou aqui. Não tenham medo, tenham bom ânimo. Ou seja,
renova a alma de vocês, tira essa tempestade que está dentro de vocês, acalma a alma, porque a palavra ânimo é de ânimos, no latim, que significa alma. Então o que Jesus está dizendo para eles é: acalma a tempestade dentro de vocês, porque as que estão fora estão sob controle, eu sou senhor dessas tempestades. Então, acalma a tempestade dentro de vocês. Ele quer entender, e Jesus, ele quer entender você. Por que você está assim? Por que você está incrédulo? Por que você está desconfiado dele? Por que você acha que ele não vai fazer? Por que você é assim? Por que você age dessa maneira? Não tem fantasma. Para de ver fantasma, para de ver a situação maior do que ela é, ainda que os gigantes sejam grandes, eu sou maior do que eles, ainda que as tempestades estejam em fúria, eu sou o Senhor das tempestades e elas me obedecem. Então acalma o teu coração, acalma a tempestade da tua alma, porque eu tenho o controle de todas as coisas, aleluia. Receba essa palavra do Senhor na sua vida nesta noite. Esta é uma live de clamor a Deus e vamos clamar a Ele para que venha resolver as tempestades na tua vida, tanto as que estão dentro de você, como as que estão por fora, porque Ele é o Senhor da tempestade. Ele acalma a tempestade. Então Ele está aqui querendo entender: sou eu que estou aqui. Irmãos, olha em tua volta, olha as circunstâncias que você está vivendo. Olha o mar que está agitado, olha o vento soprando contrário à tua vida, mas antes de olhar para tudo isso, olha para um Deus que é maior do que as tempestades. Não veja fantasma, Ele diz para você assim: acalma, sou eu. Acalma, não tem fantasma nenhum não, eu que estou aqui com vocês, sou eu que estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra, irmãos, porque é preciso haver um tratamento dentro de nós, porque não adianta resolver as tempestades que estão fora, se não resolver a tempestade que está dentro. Muitas vezes, nós achamos que tudo que nós precisamos é resolver um problema financeiro, tudo que nós precisamos é resolver o problema que está acontecendo na minha família, mas muitas vezes tudo isso se resolve e nós continuamos com o mar agitado dentro de nós. Não conseguimos descansar, não conseguimos ter paz. Sabe por quê? Porque não é a tempestade fora, é a tempestade dentro. A raiz é a tempestade que está dentro. Então Jesus, vocês vejam que lá em Marcos 4, mesmo depois que Jesus acalmou a tempestade, eles continuaram apavorados. Pode ler lá para você ver. Mesmo depois que a tempestade já acalmada, eles continuaram apavorados. Já não havia mais tempestade, mas o texto diz assim: eles apavorados disseram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, nesta noite, que haja um tratamento dentro de você. Jesus pergunta para você, coloca aí o teu nome mesmo, e ouça Jesus perguntando para você: por que você está assim? Por que você está tão tímido? Por que você está tão frio? Por que você está tão desconfiado? Por que você pensa que eu não vou fazer? Por que você pensa que eu não me importo? Sou eu, não é fantasma, sou eu. Sou eu que estou aqui para poder solucionar a tempestade que está acontecendo na sua vida. Não importa se ela está fora ou se ela está dentro. Jesus é aquele que acalma a tempestade. E eu gostaria, nesta noite, de estar orando pela sua vida. Eu gostaria de ministrar sobre você, porque Deus está aqui e Ele está aí com você nesta noite. E Ele é Deus, Ele é o Senhor das tempestades. E Ele tem poder para resolver as tempestades que estão do lado de fora. Mas Ele também tem poder, se você permitir Ele entrar, Ele tocar,
Ele resolve também as tempestades que estão por dentro. Quando Jesus pergunta, por que sois assim tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Não há resposta, mas eu penso que a resposta deveria ser, é porque na verdade, Jesus, há uma tempestade que está dentro de nós. Na verdade, nós não estamos acreditando mais. Na verdade, nós pensamos que o Senhor não se importa conosco. Na verdade, há um turbilhão dentro de nós. Mas nesta noite, o Senhor faz dentro de você. Ele acalma a tempestade dentro de você, da tua alma. Receba isso sobre a sua vida. Ouça isso. Oh, glórias. Olha isso, escuta isso. Se eu falo, está falado, a tempestade me escuta. Receba isso nesta noite. Aleluia. Ele sempre aparece. Aleluia. Glória a Deus. Calma, descansa. O barco não afunda. Eu cheguei, escuta. Não tem vento contrário. Aleluia, que paz ouvir isso. Oh, aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, Silmara. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Receba isso nesta noite. Receba isso. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Oh, aleluias. Vamos orar, irmãos. Senhor, nesta hora, Pai, eu quero colocar diante do Senhor os meus irmãos, as minhas irmãs, os nossos visitantes que estão acompanhando esta live nesta noite. Eu sei que eu estou falando, ó Deus, para muitas pessoas que estão com mares agitados nas suas vidas. O mar da vida deles está agitado, as tempestades têm os acometido, o vento tem soprado contrário. Eu sei também que eu estou falando para pessoas que há uma tempestade no interior deles, há um turbilhão dentro deles. Eles não conseguem ter paz, não conseguem acalmar o coração. E nesta noite nós clamamos ao Senhor da tempestade, ao Senhor das tempestades, porque o Senhor é o Deus da tempestade interna e também o da tempestade externa. E nesta noite eu quero colocar cada situação apresentada diante do Senhor. Eu sei que eu tenho, todos aqueles que estão acompanhando, todos nós temos algo para colocar diante do Senhor. Tempestades que estão externas e que são internas. E nesta noite nós clamamos, ó Pai, e declaramos o Senhor como o Senhor da nossa tempestade. Não há mar agitado, nós queremos acalmar, descansar, na certeza de que esse barco não afunda, porque o Senhor está conosco nele. Então eu oro nesta noite, Pai. Dá uma ordem às tempestades nesta noite. Dá uma ordem às tempestades externas e faça também, através do Teu Espírito Santo, que nós possamos permitir um trabalhar, um tratamento nas tempestades que estão dentro de nós. Acalma o nosso coração, Pai. Acalma o nosso coração. A tempestade te escuta e que nós também possamos te escutar. As tempestades lhe obedecem e que nós também possamos lhe obedecer.
e permitir que o Senhor trabalhe dentro de nós. Não temas, não temas, tenha bom ânimo. Sou eu, não é o fantasma, sou eu. Nós tomamos posse dessa palavra nesta noite, Pai. Eu quero orar e colocar diante do Senhor, ó Deus, o pai do Farinho, o Sr. Fausto, Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida dele nesta noite. Chegou esse pedido de oração aqui através da Cíntia e nós unimos a nossa fé para abençoar e declarar saúde sobre a vida dele, em nome de Jesus. Cada pedido de oração que chegou, que talvez nós não tenhamos visto, eu oro para que o Senhor esteja colocando as tuas mãos em cada uma dessas situações, no poder do nome santo de Jesus. Aleluia. Acalma, descansa. Amém. Pode, Paulinho, por favor, repetir esse pedido de oração? Paulinho, já passou aqui, eu não consegui ler, por favor. Repete para nós aí, Paulinho, esse pedido de oração. Deus abençoe a vida da Elisângela, né? Nós clamamos pela vida da Elisângela, pela família do Joel, que perdeu a sua filha. Colocamos diante do Senhor, Pai, esse pedido aqui da Regiane, que está chegando agora. Em nome de Jesus, que o Senhor estenda a tua mão ali, acalmando, Pai, a tempestade que deve estar no interior dessa família, Pai. Traga consolo, traga força para eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. A mãe do Juninho, né, que está internado ali, entubado em São Paulo. Dona Penha, o nome dela, né? Que Deus esteja agora, Senhor, que o Senhor visite ela ali naquele hospital em São Paulo, tenha misericórdia da vida dela. O Senhor, Deus, é o Deus da vida. Então nós clamamos ao Senhor que haja ali na vida dela, Pai, traga restauração da saúde física dela ali naquele hospital. Que haja, Pai, em nome de Jesus, o restaurar, que através disso o Teu nome seja glorificado. Unimos a nossa fé, Pai, e declaramos saúde sobre a vida dela. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus esteja abençoando os irmãos que acompanharam essa live. Receba essa palavra, continua refletindo sobre esta palavra, que você possa, em nome de Jesus, Elisângela, sim, oramos também pela Elisângela, que Deus esteja trazendo cura e restauração sobre a vida dela. Amém. Obrigado, Anise, eu recebo, né? Irmãos, essa semana, então, as nossas programações continuam. Na sexta-feira, dia de Grupo Vida. Procure o Grupo Vida mais próximo da sua casa, né? Tem sido grupos tremendos. No sábado, nós temos culto dos jovens. Louva a Deus, né, por esses jovens que estão aí despontando, cheios de vontade de fazer a obra do Senhor. E no domingo, nós estaremos reunidos aqui para mais uma grande celebração. Amém? Obrigado, Sirlei. Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam, né? E que eu desejo um final de semana abençoado, né? Um restante de semana abençoado para vocês e com mares calmos, tempestades calmas, tanto por fora quanto por dentro de nós. Amém? Obrigado, Vera. Deus abençoe a vida de vocês.